Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar sobre uma pesquisa que foi realizada pelo CNPEM relacionada aí, às emissões de gases do efeito estufa na produção de etanol de cana-de-açúcar. Para a gente saber melhor sobre essa pesquisa, a gente conversa então ao vivo agora com João Carvalho, que é pesquisador do CNPEM, o CNPEM que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. João, muito boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Renan. Nós que agradecemos pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho dentro dos Notícias Agrícolas. Com certeza. Bom, João, queria que você falasse um pouco para a gente, então, sobre esse novo fator para cálculo de emissões de gases do efeito estufa, né? Que é o GEE na produção de cana-de-açúcar. Fala um pouco para a gente sobre essa pesquisa que vocês fizeram aí, esse novo fator de cálculo. Para a gente hoje, se a gente pensar em etanol, né, em termos ambientais, sobretudo em termos de gás de efeito estufa, né, vamos dizer, se não for o principal, é um dos principais benefícios de substituir a gasolina pelo um biocombustível, né, você, nesse processo de substituição, você gerar um crédito de gás de efeito estufa. Né? Você deixa de emitir na forma de gasolina e porque você está usando o etanol como combustível. Mas como hoje, a gente calcula essas emissões de gás de efeito estufa? Né? Nós sabemos, hoje o setor de pesquisa e desenvolvimento aí tem bastante dado que mostra quais são as emissões para produzir 1 litro de etanol de cana-de-açúcar, tem de etanol de milho, biodiesel de soja, para tudo isso, isso é relativamente fácil de calcular para as pessoas que são da área, né? E para fazer esses cálculos, você precisa de fator de emissão. O que significa? Vou dar um exemplo, para cada litro de diesel ou de gasolina que você queima dentro de um tanque de combustível, aí você queima durante o uso desse combustível, você gera uma emissão. Então, a emissão que se gera para 1 litro de etanol, ou 1 litro de gasolina, ou 1 litro, isso a gente chama aí, vamos dizer, é um fator de emissão. Mas como a gente vai calcular, por exemplo, a emissão do etanol, que envolve uma série de inputs ali, né? Por exemplo, para produzir etanol, você tem que queimar combustível fóssil, né? Você tem diesel nas máquinas agrícolas, mas qual que é a principal fonte de emissão de gás de efeito estufa na produção de etanol? São os fertilizantes nitrogenados. Os fertilizantes nitrogenados, quando você aplica ele no solo, ele gera, durante o processo ali que ocorre ali pelos micro-organismos que tem nos solos, esses micro-organismos metabolizam esse fertilizante e nesse processo ele gera um gás de efeito estufa que ele é conhecido como óxido nitroso. É um gás menos falado do que o CO2 e é um gás que ele é emitido em menores quantidades no mundo em relação ao dióxido de carbono, né, o CO2. Mas esse gás tem uma coisa muito importante. Ele tem um fator, ele tem uma capacidade de aquecer a atmosfera 300 vezes mais potente do que o CO2. O que significa? Que 1 quilo desse gás emitido para a atmosfera é equivalente a emitir 300 quilos de CO2. Então, como eu estava falando para vocês, a principal fonte de gás de efeito estufa do etanol de cana-de-açúcar e também posso dizer do etanol de milho são os fertilizantes nitrogenados. E nosso trabalho, ele foi com o objetivo de avaliar o que a pesquisa realizou na última década de trabalhos de quantificar diretamente no campo as emissões de gás de efeito estufa pelo uso de fertilizante nitrogenado. Isso a gente sabe que tinha bastante pesquisa sendo feita, e esses dados da pesquisa ainda não estavam sendo utilizados para fazer os cálculos do etanol de cana-de-açúcar produzido aqui no Brasil. Nós estávamos
utilizando, sempre foi utilizado fatores globais, fatores que são utilizados no mundo inteiro, que a gente chama um fator padrão, que é proposto pelo painel intergovernamental para mudanças climáticas, e esse fator, a gente viu que esse fator não é tão adaptado para nossas condições de solo e clima aqui do Brasil. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos o resultado da pesquisa da última década aqui no Brasil, geramos um fator que a gente pode chamar um fator regional ou um fator local aqui do estado de São Paulo, principalmente, e nós usamos esse fator aqui do estado de São Paulo e recalculamos as emissões de gás de efeito estufa do etanol de cana-de-açúcar. E o que nós verificamos, né? Nós verificamos que valorizando a pesquisa que foi feita aqui no Brasil, as emissões do etanol de cana-de-açúcar caíram aproximadamente 19%. Ou seja, a valorização da pesquisa que foi feita aqui no Brasil, por si só, já mostra que o etanol de cana-de-açúcar que a gente produz aqui no Brasil, que ele já é considerado por todos os elos da cadeia aí, um etanol bastante sustentável em termos de gás de efeito estufa, as emissões são ainda mais baixas do que se previa anteriormente. Certo. Então, aí, considerando essas diferenças aí regionais, vamos dizer assim, né, essas características muito mais específicas nossas aqui, vocês identificaram, então, portanto, que o biocombustível, que é o etanol no nosso caso, é ainda menos poluente do que se imaginava, né? E na pesquisa de vocês também, de alguma forma, encontraram pontos de atenção aí que a gente também merece destacar? Além desse benefício e dessa informação tão importante relacionada à menor poluição do que se imaginava do etanol? Sim, essa é uma excelente pergunta. De fato, a gente viu que o nosso fator médio, né, ele é menor do que o proposto pelos órgãos internacionais. E agora esse trabalho como ele está publicado numa boa revista científica, isso nós esperamos que no futuro nós possamos usar esse novo indicador que a gente fez, que de modo geral ele é mais baixo, mas a gente viu que em algumas condições, por exemplo, quando o fertilizante nitrogenado ele é aplicado junto com a vinhaça, as emissões de gás de efeito estufa não são reduzidas, e em alguns casos elas são até um pouco aumentadas, né? Então, nós temos sim um ponto de atenção, acho que a gente tem que ir mais além e pensar em estratégias para mitigação das emissões que são resultantes dessa aplicação conjunta de fertilizante nitrogenado e vinhaça. Esse é um ponto de bastante atenção. Nós também já temos pesquisa, continuamos fazendo pesquisa nesse sentido. A gente sabe que existem estratégias hoje de reduzir as emissões da aplicação de vinhaça na aplicação de cana-de-açúcar, e esse, para nós, é o maior ponto de atenção. A aplicação conjunta de vinhaça e fertilizante nitrogenado tende a causar grandes emissões de gás de efeito estufa. Certo. João, outro ponto que queria te perguntar, né, em relação aos benefícios que os agricultores podem ter diante dessa pesquisa toda de vocês que aponta aí para essa atenção aos fatores regionais, e também queria saber os próximos passos da pesquisa, como é que vocês devem seguir aí com o avanço desses trabalhos. Essa é um ponto que foi bastante avaliado nesse nosso trabalho, que é essa rentabilidade, né? Qual que é o benefício ambiental de se produzir um etanol menos emissor, né? Hoje a gente sabe que está em vigor aqui no Brasil, né, o RenovaBio, né, que é uma política de descarbonização, e onde os produtores usinas, eles vão receber créditos de descarbonização, né, que é conhecido como CBIO, por você produzir um biocombustível limpo, né, e que vai substituir a gasolina. O nosso trabalho mostrou que, se você usar o fator que nós estamos hoje propondo,
você tem um valor incremental ainda de CBIOS em relação ao que a usina receberia para produzir a mesma quantidade de etanol, né? Nós fizemos um cálculo aqui para uma usina com aproximadamente, que processa aproximadamente 4 milhões de toneladas, né? E essa usina, usando o fator que está sendo utilizado hoje, essa usina, ela geraria aí ela obteria aproximadamente 4 milhões e 800 mil dólares em termos de rentabilidade, em termos de CBIO. Se essa usina passasse a utilizar o fator que a gente está propondo, a gente teria um incremento de aproximadamente 320 mil dólares, sem fazer nada, simplesmente usando um fator mais adaptado às nossas condições. Isso aí hoje seria por ano, tá? Todos esses valores que eu estou dizendo é por ano. Isso aí hoje, nos valores de hoje, daria aproximadamente 1.700.000 reais de benefício, simplesmente usando um fator local, um fator que representa melhor as nossas condições. Você vê que é um benefício econômico. Pela usina, o agricultor está fazendo um benefício ambiental de se produzir um combustível sustentável. Então, é um ganha-ganha, gente. O fator que a gente está propondo aqui é um fator que tende a melhorar os indicadores do etanol e, consequentemente, melhorar a quantidade de CBIOS e de rentabilidade para o agricultor ou a usina. Aí, depende do contrato que eles têm aí entre eles, né? Com certeza. João, olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí do CNPEM, estamos aqui de portas abertas para receber as informações de vocês. Renan? Sim? Muito obrigado. Eu queria deixar só minha última mensagem, que é o seguinte, cara, esse trabalho ele só mostra para nós que a aplicação da pesquisa, né? A pesquisa foi gasto uma quantidade de recursos significativa de agência de fomento, de governos, para produzir esses dados. Nós agora temos que valorizar esses dados que foram produzidos aqui no país e utilizar esses dados. Essa é a lógica, uma pesquisa aplicada ao usuário final. Tá? Essa é a lógica desse trabalho. Com certeza. Conversamos aí, então, ao vivo com João Carvalho, pesquisador do CNPEM, né? O CNPEM, então, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e essa pesquisa foi realizada em parceria com pesquisadores do Instituto Agronômico de Campinas também. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, viu? Continue ligado nas nossas redes sociais e também aqui no nosso portal. Durante a nossa entrevista, todos os nossos perfis apareceram aí para você nos acompanhar. Também na finalização você consegue acompanhar todos os nossos perfis aí nas redes e siga-nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. O nosso site segue 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.